Ah, eu ouvi uma voz aqui. Hoje a gente pensou um espaço para que a gente possa justamente debater, né, sobre os atravessamentos que algumas subjetividades têm, né, e que como isso marca, né, como alguns estigmas, como alguns preconceitos marcam essa nossa subjetividade e acabam refletindo na nossa saúde mental. Para isso, a gente tem algumas convidadas que vão estar aqui conosco nos ajudando: a Paulinha Silva, a Maria Raquel, a Thay. A fala, como já foi combinado, vai girar em torno de 15, um teto ali de 5 minutos. A Paulinha Silva ela pediu para começar a fala porque às 6 horas ela vai ter que se retirar, que ela tem um compromisso. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a convidada. Fique à vontade para se apresentarem, tá bom? Obrigado. E informar também que com uns 30 minutos, mais ou menos, de espaço, a gente vai soltar a lista de frequência. Tá com você, Paulinha. Hoje já é minha vez? Pode começar, Paulinha. Então, pessoal, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Eu sou a Paulinha, eu sou estudante de pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais e faço parte da diretoria da União Nacional dos Estudantes na pasta de mulheres. Eu quero começar primeiro parabenizando, né, o DCE por essa iniciativa. É fundamental a gente conversar e debater saúde mental. A gente tem, a nossa geração é muito atravessada por questões de saúde mental, a juventude principalmente. Então, é importante, né, que as nossas entidades estudantis se debrucem sobre o tema e façam essa reflexão com toda da comunidade acadêmica. E agradecer por terem me convidado, agradecer o DCE na pessoa do Edmilson, e cumprimentar vocês que estão nos assistindo, as minhas irmãs de mesa comigo, Tainara, Júlia, Kel. É um prazer estar aqui com vocês. É, então, a gente em saúde mental no Brasil, como quase tudo, né? Todos os problemas que a gente tem nesse país, é necessário a gente pensar na social brasileira, em quais bases esse país está estruturado, porque tudo isso vai refletir na nossa saúde como um todo. O nosso país, a gente sabe que é um país, né, que tem uma profunda desigualdade social, uma desigualdade social que é histórica, né? A gente está num país capitalista, onde tem muita concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e onde a maior parte da população tem emprego ou empregos informais, onde os salários, né, que recebem não é o suficiente para viver. Então, as pessoas, né, mesmo aquelas que têm alguma atividade que tem uma remuneração, esse salário não dá para pagar todas as despesas da vida. E, além disso, a gente é um país, né, de raízes escravocratas, uma sociedade que foi construída a partir do racismo, né? A gente vê um racismo estrutural que é imbricado, né, com esse sistema capitalista e também com o patriarcado, um país extremamente machista, que cerceia mulheres, né, e a população LGBT dos seus direitos, né, nos prendendo em estigmas sociais, em dogmas. Então, para demarcar, né, que a gente está num país que é profundamente desigual, que tem essas bases opressoras para a dominação voltada, né, para o lucro daqueles que já têm muito há muito tempo. Então, acho importante ressaltar, né,
ressaltada essa pequena pincelada, né, na realidade brasileira, que tem esses elementos estruturais, históricos, e que a gente tem vivido uma crise social, econômica, política e agora também uma crise sanitária, né? Nessa da crise social, econômica, política, há bastante tempo a gente tem vivido essa realidade no Brasil em torno, né, das representações, a gente viveu um golpe em 2016, desde então a gente tem visto um avanço, né, de liberais, de neofascistas nas instituições democráticas, nas eleições. Então, pessoas, né, neofascistas que são de direita, que adotam uma política ultraliberal, ultraliberal, são a maior parte, né, dos nossos representantes. Eles estão no governo Bolsonaro, no governo Zema, que em muitas prefeituras, no Senado, na Câmara Federal e em várias câmaras municipais de vereadores. Então, a gente, além de todo esse elemento histórico, a gente tem vivido essa coisa de avanços neofascistas, né, de avanço liberal, que vem no intuito de aprofundar a desigualdade social, retirar os direitos trabalhistas, que ainda não eram suficientes, né, para toda a população, para conseguir colaborar nessa reorganização que o capitalismo tem se colocado para fazer mundialmente. Então, para o capitalismo pôr suas taxas de lucro, aprofundar a exploração, tem tido esses elementos atuais da conjuntura de avanço ultraliberal, avanço do fascismo, que a gente tem visto, né, que essas políticas são apenas para explorar e para dominar o nosso povo. Então, pense, né, com todo essa, a partir dessa rápida contextualização, essa pequena pincelada, pense o que é ser uma mulher numa sociedade, em um país como este. O que é ser negro ou negra, o que é ser indígena, o que é ser LGBT nessa realidade. A experiência de ser mulher numa sociedade machista, a experiência de ser negro numa sociedade racista, compromete de forma significativa a nossa saúde mental. Pois quando a gente não tem nossos direitos básicos garantidos, isso é o que nos afeta. São esses problemas sociais, muitas das vezes, que vão nos acometer a nossa saúde e nos fazer desenvolver comorbidades, doenças das mais diversas, né? E principalmente transtornos mentais. No Brasil é muito mais frequente na população negra do que na branca, com destaque, né, para a psicose e para o transtorno mental comum. A gente pode, né, nós jovens da classe trabalhadora, filhos e filhas do povo brasileiro, como é a vida das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, as mulheres mais velhas, né, com mais de 50 anos. Todas são acometidas muito de problema de saúde, muito de problema mental. Quantas têm depressão, né? Porque ao longo da vida se estão muito, trabalham muito, né? Cuidam da família o tempo todo, ainda exercem, né, o emprego formal ou informal para trazer renda para dentro de casa. Então, tanto trabalho, tanto suor, né, para conseguir ter uma vida minimamente decente, para conseguir garantir o sustento para os filhos, faz com que essas mulheres desgastem, né, são acometidas por doenças. Eu mesma, na minha família, né, tenho um histórico de mulheres com depressão. E eu vou, quando a gente vai olhar a história dessas mulheres, né, são mulheres que trabalharam muito ao longo da vida, muitas foram mães solo, porque esse é um outro problema no Brasil, né? A gente tem um problema com a paternidade, que os homens não assumem os filhos que fazem, são trabalhadoras domésticas, então, um emprego precário, com baixo salário, o emprego doméstico, né, ele tem muita similaridade com os serviços desenvolvidos na época da escravidão. Então, por mais que a pessoa ela não seja totalmente engajada,
das questões sociais, mesmo alienada, ser explorada, sofrer preconceito, ser oprimida pela sociedade, vai fazer ela desenvolver doenças. As mulheres, quantas a gente sabe como é grave o, o número de o quanto é grave o número de mulheres que sofrem violência, a violência doméstica, a violência contra a mulher, já tinha dados, né, antes da pandemia mesmo, similares ao de uma pandemia. A cada 4 minutos, mulher é agredida no Brasil. Ela pode ser agredida materialmente, fisicamente, biologicamente, sendo que a agressão física, a agressão material, elas também vão ser agressões psicológicas. Se você vive um relacionamento abusivo, isso também ter a sua psicológica e desenvolver diversas doenças, né? Não ter uma vida plena de ansiedade. Então, eu entendo que é muito importante de ter essa compreensão que o principal fator, né, de risco para desenvolver qualquer tipo de doença, né, relacionadas a ao saneamento básico ou relacionadas à saúde mental. O principal fator de risco é a pobreza, é a desigualdade social, e que está, né, diretamente ligado com o sistema a qual a gente vive. Mas também é necessário, né, a gente dizer que é necessário fazer prevenção. Como a gente consegue nos cuidar e cuidar do nosso povo para tanto tratar essas doenças e também conseguir prevenir para que já a juventude não seja acometida, né, pelos problemas de saúde mental. Só entrando um pouco, né, na questão da juventude, a juventude negra no Brasil tem mais níveis de psicose e também entre a população negra tem mais níveis de estresse crônico do que a população branca, do que as mulheres negras são aquelas que vão ter mais estresse, mais homens negros e do todo da sociedade. E principalmente agora a gente está vivendo uma pandemia, né? Nós que somos estudantes, já há muito, né? Já tem tido essa pauta da saúde mental dentro do movimento estudantil, porque passar pela academia, né, não é simples, né? A gente vive num modelo de educação que não é inclusivo, que não é popular, que não é democrático. Então, muitas das vezes, ao longo do semestre, né, a gente vai encontrar com professores que vão exigir, trazer aliações, né, que são que não são pedagógicas, né, ou que não promovem uma reflexão crítica acerca do ensino. Isso também vai fazer com que o jovem estudante, e no momento de uma pandemia, né, onde muitas coisas da vida estão se reorganizando, onde a gente corre o risco, né, de a qualquer momento contrair um vírus que pode até levar à morte, e vendo também, né, que tem poucas políticas públicas de proteção, né, pela não contaminação do vírus, e tendo que lidar com o ensino remoto emergencial, acho que a UFV tem até um modelo mais avançado que algumas universidades, mas aí a gente estuda formas, né, que foram estabelecidas no ensino remoto, de sem diálogo, sem considerar esse momento que tem vivido. Então, ser estudante nesse momento e lidar, né, com tudo isso que está acontecendo, mas estudar de forma remota, sem a presença ali dos nossos professores e professoras e dos demais estudantes, para a gente ter um ambiente de formação mais amplo, que é o que a universidade propõe, que a universidade nos oferece, é muito mais difícil para a gente estudar e também as avaliações, é tudo virtualmente, sempre frente à tela. Então, a crise sanitária, a pandemia, tem também essa questão da saúde mental, principalmente para a juventude e para a juventude que é estudante. Tomando, né, comecei a falar,
da questão da prevenção e de tratamento. Gente, num país como o nosso, o que faz a prevenção e o cuidado com o povo é o SUS, o Sistema Único de Saúde Pública. E nós que lutamos, né, para que as pessoas saúde mental, a gente precisa também lutar para que o SUS não seja sucateado, para que ele seja mais estruturado e possa ampliar a sua rede de atendimento para a população. Que cada saúde, cada unidade básica, ela possa oferecer esse tipo de tratamento, que tenha psicólogos, psicólogas, né, bem preparados, que possam oferecer terapia para a população e também médicos especializados nesse sentido. E que a gente sempre vê muito falar na internet pessoas numa perspectiva que eu entendo que é até bem intencionada. Faça terapia, faça terapia. Terapia é bom, todo mundo tem que fazer terapia, terapia é importante. Eu, nos últimos tempos, inclusive, teve do aumento desse discurso um pouco nas redes sociais e tal. Mas não é simples, né, para a pessoa fazer terapia. Um país onde as pessoas não recebem o suficiente para viver. Então, se essas pessoas recebem um pequeno salário que mal dá para pagar o aluguel e comprar comida, é normal, é certo, inclusive, que ela prioriza essas coisas. É muito difícil, né, tirar dali para conseguir pagar um terapeuta. Entender também que esses profissionais precisam de receber um salário justo, ter uma carreira, né, que o promova, que o ajude a progredir na profissão. E é difícil tentar ou querer estabelecer perspectiva individual. Eu defendo, né, que o SUS consiga ampliar a rede de atendimento e aí ter mais postos de trabalho para profissionais da saúde, especialistas também na saúde mental, e que as pessoas tenham bons salários, boa carreira, boas condições de trabalho, para conseguir atender toda a população. Então, e também que esse atendimento ele venha também acompanhado, aperfeiçoado a partir da realidade brasileira, a partir da formação social brasileira, que as pessoas entendam o que é o racismo, como ele vai reverberar na vida das pessoas, o que é o machismo, o que é a LGBTfobia, entender como que isso está associado ao sistema capitalista, para entender a trajetória de vida, as experiências dos pacientes, né, dos mais diversos pacientes que vão aparecer, porque o povo brasileiro, a sociedade brasileira, ela é diversa, né? Então, é necessário que a formação seja ampla nesse sentido, e para que ela seja mais acolhedora possível e que consiga dar as pessoas é, através das terapias e dos demais tratamentos necessários, né, que a medicina, que a psicologia vai apontar do que precisa. E isso só vai conseguir defendendo o SUS e também na defesa da educação, para que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar e se formar, na defesa da ampliação da pesquisa, para que cada vez mais a gente consiga ter uma formação próxima da realidade e que tenha um aprimoramento, uma aprimoração dos métodos, dos tratamentos, da forma de identificar. Então, a pesquisa é importante e tem que ser fortalecida. E por isso que a gente quer, né, que a população seja prevenida, seja cuidada, seja tratada. A gente tem que defender o Sistema Único de Saúde. Só o SUS vai chegar nas periferias, só o SUS vai chegar nos interiores. A gente tem visto um avanço, né, da privatização da saúde nas capitais aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem várias histórias ditas populares, mas é porque que está colocando para atender a população de uma forma paga. A gente vê aí, né, os planos de saúde interferindo, fazendo lobby dentro da Assembleia, desculpa, dentro do Congresso Federal para privatizar a saúde. Então, por isso a gente tem que defender o SUS para que a saúde no Brasil, para ser ampla, tem que ser estatal, porque as empresas, elas não vão chegar nas empresas, não vão chegar nas periferias, porque para elas isso não dá lucro.
e só o Estado pode cuidar de todas as pessoas, porque não é o lucro que vai determinar. Tem que estar onde tem gente, tem que ter posto de saúde, tem que ter psicólogo, tem que ter acompanhamento da saúde mental. Gente, vocês não me avisam do tempo, porque eu falo demais. Aí vocês me avisam, porque às vezes eu não percebo quando estou falando. Mas eu já estou fechando também, Amiga, reforçar essa coisa, tá. né, da prevenção. Oi? Não, é só para dizer que eu avisei você no chat, tá bom? A gente tá já nos seus 15 minutos, nos seus 5 minutos de teto, tá bom? Pode encerrar, pode fechar. Fica à vontade. Ah, beleza. Vou fechar nele. Obrigada. É, é isso, a gente precisa defender o SUS e também estimular que as pessoas façam autocuidado, né? Não nessa perspectiva individual, como a gente tem visto também em vários espaços, vários discursos, né? Ah, faça, cuide de você mesmo, tenha autocuidado. Autocuidado não é de skincare que o blogueiro faz. Autocuidado não é comprar um mix de ervas para tomar um chá badalado das redes sociais. Tipo, não é essas coisas individuais que as pessoas só vão conseguir fazer se tiver grana. O autocuidado, ele tem que ser coletivo. A sua comunidade, no lugar onde você se organiza, tem que se preocupar com o seu bem comum. Então, fazer autocuidado é a gente conseguir socializar as tarefas domésticas. Autocuidado é a gente conseguir construir relações sociais que não sejam permeadas por valores do individualismo, da competição, que a gente consiga ser mais solidário. Isso é autocuidado. Eu só cuido de mim se eu me cuidar em conjunto com as pessoas que estão em minha volta. E além disso também, dentro da concepção, que o autocuidado também é a gente procurar se organizar para coletivamente lutar por uma sociedade mais justa. Que é numa sociedade mais justa que a gente vai conseguir ampliar o sistema único de saúde, que a gente vai. Essa luta, né, pelo SUS de qualidade não está desassociada da luta por uma outra sociedade, né, mais igualitária, para um país soberano que tenha no centro da sua preocupação o seu próprio povo, não o lucro das grandes empresas ou desses governantes que pouco se preocupa com a vida da população. Então, a gente não vai ter uma saúde plena do sistema capitalista. É um pouco disso que eu queria trazer, reforçar o tanto a gente se organizar para defender o SUS, que está associado com uma luta por um outro projeto de sociedade, e assim a gente conseguir propor avanços, né, para melhorar a saúde mental do nosso povo, que a gente consiga prevenir, cuidar e tratar. É isso, gente. Muito obrigado, Paulinha. Extremamente pertinente todas as colocações que você fez na sua fala. Agora eu passo a palavra para a Thay ou para Maria Raquel. Vocês querem? Quem quer começar? Gente, quer começar, Maria Raquel, Thay? Eu vou escolher então a Maria Raquel. Vai, Maria Raquel. Então tá bom, eu vou. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer todo mundo que está aqui assistindo com a gente, participando desse debate. Agradecer as meninas que estão dividindo a tela comigo, a Thay e a Paulinha. Agradecer ao DCE, na pessoa do Edmilson, que fez toda essa ponte para acontecer nesse evento, para minha participação estar aqui. Então, eu sou Maria Raquel, eu sou graduanda em História pela Universidade Federal de Viçosa, estou no 5º período, faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Viçosa, o NEAB Viçosa. E aí, antes de trazer as minhas reflexões, eu estou com uma colinha aqui, então se eu desviar o olhar da câmera, vocês me desculpam, mas, enfim, antes de eu trazer as minhas reflexões, eu queria pontuar, assim, o local de onde eu parto para falar sobre saúde mental, né? Uma preocupação minha de não extrapolar os limites
devido à minha formação não fazer parte desse âmbito, né? Então, eu pensei a minha participação a partir da minha presença e experiência no NEAB, né? A partir dele também que vem esse convite para estar aqui conversando com vocês, e a partir de uma usuária dos serviços de promoção à saúde mental. Então, como que a minha experiência como usuária e os debates que a gente constrói no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que perpassam por essa temática, eles vão me ajudar a tentar responder essa pergunta de como a gente pode fazer para pensar a prevenção em saúde mental para subjetividades socialmente marginalizadas. E aí, eu vou trazer as minhas referências. Eu não sei se eu estou no modelo muito encaixotadinho das coisas, mas a vida universitária faz um pouquinho disso com a gente. Mas aí eu vou trazer as minhas referências para essa reflexão. O primeiro texto que eu vou usar é a Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro, que foi lançado em 1983, e aí o Tornar-se Negro ele está bem presente no debate do NEAB. A gente acolhe os calouros sempre conversando sobre essa temática para abrir um pouco esse diálogo, e é um texto de uma psicanalista, então dialoga com a temática da minha fala. Um texto que eu gosto muito, que é do Alain Pascal Cali. Eu acho que, assim, é o texto que direciona a minha vida. Que é o ensino de história da África no Brasil, o início de um processo de reconciliação psicológica no Brasil. Ele foi lançado em 2013, e como dentro da disciplina da história, eu estou na área de estudos da história da África. E aí, não tem nada a ver com psicologia, porque eu estudo história agrária, mas esse texto da Alain Pascal e pensar como que se constitui o campo de história da África no Brasil, esse texto traz uns apontamentos muito interessantes para a gente pensar tanto saúde mental como imaginário social, e aí eu utilizei ele. Talvez um pouquinho aqui me ajudou a construir esse debate, a mitologia brasileira, que é um texto que eu publiquei na revista África e Africanidades, na edição 34. É uma revista online de livre acesso, então se vocês quiserem lá ler, vocês fiquem à vontade. E a minha quarta referência, né, agradecer, eu acho que ela está aqui, que são os diálogos e as reflexões que eu construo com a Jéssica Pereira de Souza, graduanda em Psicologia do Centro Universitário Católico do Leste de Minas Gerais, que me ajudou a construir essa fala de maneira a respeitar os limites da psicologia e o que eu, como usuária desse serviço, eu posso falar sobre isso. E aí essas quatro referências vão me ajudar no sentido de pensar as identidades, o imaginário social, e como a estrutura brasileira foi formada. No meu texto, A Mitologia Brasileira, eu penso muito essa questão da identidade, do imaginário social, e como que isso molda a nossa visão de sociedade. E aí a minha apresentação vai estar dividida em 2 pontos, eu vou tentar falar os dois. Se eu estiver falando rápido, vocês não avisem aí no chat, porque eu tenho disso também. E o primeiro ponto que eu quero falar é dessa questão. Antes, eu queria falar que eu vou usar o termo promoção, porque a partir dos meus diálogos com a Jéssica, a gente pensou que talvez eu pudesse contribuir melhor em pensar políticas de promoção da igualdade do que pensar a prevenção, que está mais ligada a um espaço do campo da psicologia e da psicanálise e das áreas de saúde que eu não tenho conhecimento vasto para falar sobre eles. E aí, quando eu recebi a pergunta, uma inquietação que me veio foi pensar quais são as demandas das populações marginalizadas e como que isso dialoga com o campo da saúde mental. E aí, eu sinto que quando a gente conversa sobre saúde mental, a gente sempre fala numa perspectiva de sujeitos universais. Então, a gente está sempre falando assim, saúde mental no sentido daquela pessoa que sofre porque, não estou diminuindo, né, mas mostrando esse discurso, daquela pessoa que tem um problema na família, daquela pessoa que tem um problema no trabalho, está sofrendo com muita pressão, ou na trajetória da vida dela ela sofreu um trauma, e que esse é o sujeito universal que a saúde mental está falando.
E aí, quando a gente pensa a demanda das populações marginalizadas, e eu vou falar especificamente da população negra, mas eu acho que isso amplia para diversas populações, recorte de gênero, raça, classe, capacitismo na nossa sociedade. Então, todos esses marcadores, né, que vão definindo a nossa identidade, a nossa vivência na sociedade. E aí, quando a gente pensa essas demandas, a gente sempre localiza elas para sujeitos específicos. Então, a gente precisa de uma formação especializada para atender essas demandas. E aí, a gente tem uma formação geral, básica, para atender as demandas do sujeito universal. E aí, a minha crítica que eu vou fazer a esse pensamento é principalmente porque, dentro da formação básica desses profissionais, só um minuto. Dentro da formação básica desses profissionais, pensando diotocomicamente, sujeitos universais, que vai atender a todo mundo, e sujeitos específicos, que vai atender a essas populações marginalizadas, a promoção da saúde mental fica relegada a quem se sente sensibilizado por essa realidade. Desculpa. E aí, o que acontece? Quando a gente vai pensar sujeitos negros, aí tem que ser alguém que se sensibiliza com essa temática e que vai buscar essa formação para colocar isso na sua formação enquanto psicólogo, enquanto médico psiquiatra, ou mesmo enquanto todas as profissões, né? Professores, assistentes sociais e músicos, e todas elas. E aí a gente só pensa as demandas dessas populações quando a gente vai fazer a partir de uma sensibilidade individual. E aí, no contexto geral, na base da formação, a gente não tem esse pensamento sobre as demandas dessa população. E o que eu quero trazer, principalmente aliado ao que o Pascal Cali vai falar, é que o racismo, especificamente falando da população negra e da população indígena, das populações racializadas, o racismo, ele não ataca somente a população negra. É a população negra que sofre, é a população indígena que sofre, mas ele também garante que uma outra população haja nesse contexto. O racismo não acontece naturalmente. Ele tem a pessoa que agride, tem a pessoa que é agredida e tem aquele que é espectador disso. Ele não é um problema localizado naquela população. Então, se tem um pensamento que garante que a população negra se imagine ou viva numa sociedade onde ela não tem representação, onde ela não tem acesso, onde ela não é enxergada como ser humano, onde ela não tem dignidade, nessa mesma sociedade existe alguém que tem todas essas coisas. E se a gente pensa que a questão das relações étnico-raciais só dizem respeito às populações racializadas, a gente constrói essa promoção da saúde mental pensando sujeitos universais, e quando a gente for falar desses indivíduos, uma hora ou outra, se precisar, a gente constrói uma promoção de saúde mental para essas pessoas. E aí, a gente continua reproduzindo a lógica, porque na saúde mental, para sujeitos que não são marginalizados, a gente vai continuar reproduzindo a lógica de esse sujeito é o superior. Pensando as diversas dimensões, né? A formação do psicólogo que atende, do psicólogo que é o professor, que vai formar os outros psicólogos, ou do psicólogo que vai pesquisar sobre isso, e também as outras áreas afins que vão contribuir com isso, a gente vai precisar pensar, se eu sempre penso um imaginário de saúde mental, onde as demandas dessas populações não está incluído, onde, mesmo que eu esteja falando do sujeito hétero, branco, homem, europeu, por exemplo, se eu estou construindo uma metodologia para atender a subjetividade desse sujeito lá na Europa mesmo, se eu não incluo as demandas dessas populações para nortear os meus mecanismos de pensar e promover políticas de saúde mental, atendimento para essa população, construção de redes para garantir a sobrevivência dessas populações, se eu não incluo essas demandas na minha lógica, a minha lógica vai ser construída só para o sujeito que está sempre em evidência. E aí é um pouco disso que eu quero falar, não tem como dissociar a promoção da saúde mental se a gente não está
construindo uma saúde mental pluriversal, que vai atender e vai acolher todas essas demandas, se a gente não utiliza essas categorias para pensar a saúde mental. E aí, eu trouxe a minha segunda parte, a partir dessa complementariedade, que não existe saúde mental se a gente não usar as demandas das populações marginalizadas para a gente construir essas políticas de promoção da saúde mental. Eu queria trazer alguns exemplos para pensar sobre isso. E aí eu trouxe primeiro assim a realidade da Universidade Federal de Viçosa. E aí, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, eu gosto de botar o dedo na ferida, são os outdoors e as estratégias de promoção de saúde mental adotados na UFV. E quando é um outdoor muito bonito, a UFV sempre coloca sobre ele, e eu acho que é importante, que é falando sobre as nossas redes de relação, que a gente, como universitário, a gente não pode viver essa vida acadêmica bitolada e tentar descontar tudo só em rock. O rock tem o seu lugar também nessa questão, mas que a gente precisa ler, a gente precisa ouvir música, a gente precisa fazer um exercício, ter uma boa alimentação. E aí eu pergunto como que a gente participa dessas iniciativas de promoção da saúde mental, se o sistema que envolve a universidade, por exemplo, reproduz essa máquina de moer gente, muito ligado ao que a Paulinha estava falando, esse sistema que quer só que a gente produza, e quando a gente vai para os espaços de promoção, né, da saúde mental, para os diálogos que eles buscam, essas redes que a universidade sugere, ela continua reproduzindo as relações de poder que tem dentro da sociedade. E aí, especificamente sobre a população negra, eu queria trazer uns exemplos que mostram isso, né? Quando a gente pensa o currículo da universidade, as representações na universidade, quem são as pessoas que estão lá na carinha dos sites, da publicidade sobre a universidade, mas também quem são as carinhas que representam a universidade no sentido das pessoas que compõem a universidade, quem está lá no cargos de poder, quem são os professores, quem são os técnicos, quem são os terceirizados, quem desses grupos são os valorizados e quem são desvalorizados. Se a gente tem práticas pedagógicas que reproduzem essas relações, epistemologias e um silêncio ensurdecedor que não dialoga sobre essas questões e sobre as demandas dessas populações. E aí, especificamente, eu trago o exemplo de, por exemplo, falei exemplo umas 10 vezes aqui, mas aí eu trago falas de professores que perguntam para o aluno no meio da aula, você toma banho? Perguntam para o aluno negro se ele tem costume de tomar banho. Fala de professores da área da genética que ensinam, né, essa epistemologia de que o melhoramento genético pode transformar um cabelo ruim num cabelo bom. Ou, por exemplo, um guarda que agride e no final, quando vê o menino pedindo socorro para um amigo branco, pergunta, uai, você é estudante da universidade? Por que essa pessoa não seria, né? Ou quando a gente vê nos processos seletivos a justificativa de que não foi aprovado nenhum negro, porque não havia nenhum negro capaz de ocupar essa vaga. Então, esse panorama e essa realidade social que a gente está inserida, e a universidade que fala para a gente, para participar dos espaços de promoção da igualdade, de promoção da saúde mental, e não transforma a sua essência, com que saúde mental que ela está falando? Ela está falando de um sujeito universal que não atende todo mundo. E ela está legitimando para esse sujeito universal que ele vai ser empurrado para os espaços de sucesso sem precisar fazer esforço, porque ele é o sujeito que deve ocupar esse espaço. Também está falando para esse sujeito universal, que não existe, né? Porque
todo mundo tem uma subjetividade específica, mas essa pretensão de sujeito universal que tá tudo bem ele olhar o outro como inferior. Ele tá certo em fazer isso. Porque na nossa política de saúde mental, a gente está pensando você. Então, é só você que importa. Então, se a gente não agrega essas outras demandas, então a gente não constrói uma política para ninguém, porque o sujeito universal não existe. E aí a gente vai ter sujeitos com uma visão da realidade completamente distorcida, que imagina que o ideal de beleza é o branco, o ideal de bom é o branco, e que supera os sujeitos, já é a forma como a sociedade vê ontologicamente assim, as coisas. E aí, a minha proposta de solução, né, para essa problemática sobre a universidade que eu trouxe, é que não tem como a gente pensar a construção de políticas de promoção da saúde mental dentro da universidade ou dentro de qualquer espaço da sociedade sem a gente incluir as demandas dessas populações marginalizadas. E aí é construir saúde mental para qualquer pessoa, não está certo, não é uma visão real da realidade, não é uma visão correta ou mais próxima do que seria a realidade, a gente pensar esse modelo hierarquizado. É o que a gente tem, é como as relações sociais se dão, mas não é essa forma, a única forma de se fazer, e não é essa forma correta, ou a melhor forma, né, de se construir uma relação étnico-racial. Então, a gente precisa falar para os dois sujeitos, tanto para o sujeito branco, que está dentro desse espaço de privilégio, quanto para os sujeitos não brancos que estão nesses espaços de marginalização. Eu estou guiando a minha fala especificamente sobre a população negra, mas readequando esses termos, a gente pode trazer outras populações marginalizadas que vivenciam realidades dessa maneira. E aí, a outra proposta de solução é enfrentar a luta política e social de transformação das nossas relações étnico-raciais. Não adianta a gente criar uma estratégia que fala, vamos ler livros, vamos participar do forró, vamos ouvir músicas, vamos ter uma boa alimentação, se na hora que a gente chega no espaço do forró da universidade, e aí não é uma crítica aos construtores especificamente de cada espaço, mas é uma evidência ou uma puxada de orelha para que todo mundo tem que olhar para isso. E aí, às vezes, eu pego um exemplo assim específico, mas, enfim, de quando a pessoa negra vai nesses espaços e ela fica no canto, porque a gente continua com a mesma visão e com as mesmas práticas. Então, se a gente não transforma a realidade efetiva, se a gente não enfrenta essa luta, não enfrenta essa realidade social de como as relações raciais se dão dentro do nosso contexto, não adianta a gente fingir que está construindo uma política de promoção à saúde mental. E aí, eu acho que eu tinha mais um exemplo, mas eu acho que esse é o suficiente, a gente pode ir conversando mais sobre isso. Obrigada a todo mundo que ouviu, está aqui participando com a gente, e tô doida para ouvir a Thay já. Muito obrigada, Maria Raquel, pela fala, e sem mais delongas, eu passo a palavra para a Thay. Tive que sair correndo rapidinho para colocar os cachorros para fora, para eles me atrapalharem o menos possível. Nossa, eu estou muito feliz de estar participando dessa mesa. Eu acho que tanto a fala da Paulinha como a sua, Maria, foram falas assim muito potentes que tocam em pontos muito essenciais assim para a gente pensar mesmo essa questão da saúde mental. Bom, só tomar uma água rapidinho, gente. Eu sou uma mulher indígena, sou psicóloga, né, e recebi o convite para estar aqui nessa mesa. Eu queria ter a sua organização, Maria, de como organizar a minha fala, enfim, então eu estou com alguns pontinhos aqui para não me perder, porque senão não vai, mas não consigo me organizar tão bem assim não, porque é aí que eu me desorganizo. Mas eu acho que pensar essa questão
né? Começando pelo que você tanto trouxe na sua fala, né, em relação ao sujeito universal. Enquanto eu pensava sobre o que falar nessa mesa, me veio muito essa questão também do sujeito universal. O sujeito universal, a gente precisa dizer quem é esse sujeito, né? Ele é um sujeito branco, hétero e cis. Né? Eu acho que pensar sobre essa questão é algo que a gente precisa dizer. Quem é esse sujeito universal? Esse sujeito universal não sou eu, né? Não é as pessoas negras, e o quanto que a gente aprende só sobre o sujeito universal na faculdade. Foram 5 anos estudando psicologia em que eu não ouvi falar sobre povos indígenas, né, e que eu ouvi poucas coisas em relação às pessoas negras. E o quanto que isso é algo extremamente sintomático, porque a psicologia ela ainda é uma ciência muito branca, né, onde a gente estuda autores brancos. Né, então, como pensar nessas questões que vão atravessar a nossa subjetividade, o nosso dia a dia? E uma outra coisa também, enquanto eu pensava para essa mesa, eu não consigo pensar em saúde mental sem discutir a questão do racismo, porque é justamente ele que vai atravessar e que vai gerar muito sofrimento para as pessoas negras, para os povos indígenas, e o quanto que muitos profissionais não conseguem ter esse olhar, de entender o quanto que o racismo, ele gera muito sofrimento, né? Ele traz um sofrimento psíquico. E pensando na questão, né, enquanto uma mulher indígena, é pensar nessa saúde mental dos povos indígenas, o quanto que ela é extremamente atravessada por questões de demarcação da terra, né, por a gente ter os nossos espaços negados. Se está na cidade, é uma questão de você não pertence aqui, né, porque o seu lugar é na aldeia, ou se você sai da aldeia, você deixa de ser indígena. Eu estou em um contexto urbano, né, já nasci no contexto urbano, e isso também atravessou muito minha subjetividade, né, de o momento em que consegui, de fato, me olhar e me entender enquanto uma mulher indígena, porque aprendi que na escola que indígena é somente quem nasce na aldeia, mesmo que o meu contato com a minha família que mora na aldeia sempre foi muito próximo, né, mas eu acho que isso é algo extremamente importante porque gera sofrimento. É o tempo todo você tendo a sua identidade questionada, em vários momentos tendo a sua identidade negada por alguém que não tem sequer capacidade e nem poderia ter de me dizer se eu sou ou não. Quem diz o que eu sou é o meu povo que me dá o meu pertencimento, é ele quem me reconhece. A minha identidade, ela passa por uma questão individual, mas ela passa por um coletivo. Eu não poderia me afirmar enquanto uma mulher xerente se o meu povo não tivesse me reconhecido enquanto uma mulher xerente. Né? Então, acho que a gente pensar nessa saúde mental e, ao mesmo tempo, né, eu e outros psicólogas e psicólogos indígenas, a gente sempre questiona que saúde mental é essa em relação aos povos indígenas, né? Porque se a gente for olhar para a questão, né, de como é entendida essa saúde mental, as nossas vivências em inúmeros momentos seriam patologizadas. Né? Se algum parente chega falando que estava conversando com o rio, que a montanha falou, né, ou que teve alguma outra relação dessa com a natureza ou com os encantados, está alucinando, né? E o quanto que isso se torna algo que precisa ser medicalizado. E a medicalização, ela está esqueci de procurar os índices, né? Mas ela está num nível muito alto dentro das aldeias. E a minha percepção é, a medicalização ela é mais uma forma de tornar os corpos dóceis. Vocês precisam funcionar de como a gente quer que vocês funcionem, né? Acho que é mais uma das estratégias de dominação. Eu acho que pensar nessa questão também do adoecimento, né? Como a gente está no Setembro Amarelo, enfim, toda essa discussão em relação ao suicídio, é pensar o quanto que essas marcas, né, que a gente carrega até hoje, desde que esse país foi invadido, porque acho que a gente precisa dizer isso sempre, esse país foi invadido, não foi descoberto, traz marcas até hoje, né? E o quanto que essas vivências, eu acho que esse adoecimento vem desde esse início, né? Quando eu penso nisso, me faz pensar muito em Jung, né? Que traz do inconsciente coletivo, né? E o quanto que essas vivências, elas vão marcando a nossa existência, né? A gente fala de uma ancestralidade, né? Algo que é meu, mas que vem antes de mim também. Então, a gente pensar nesse contexto histórico. A gente precisa trazer esse contexto histórico para essa vivência, senão a gente vai tratar o adoecimento, o suicídio, sempre como algo individual,
E ele não é só algo individual, ele também parte de um coletivo. A gente vive numa sociedade adoecida, né, que não tem como a gente negar isso, quanto que o capitalismo ele adoece, né, porque é esse contexto, né, de produção constante. Você só é um sujeito útil se você estiver produzindo. Se aposentar no nosso país é algo extremamente adoecedor, porque a pessoa passa a ser entendida como peso, como uma pessoa que deixou de ser útil, né? Sendo que ela pode ainda ter uma infinidade de coisas para fazer, mas é aquela velha frase, né? Que é o trabalho que dignifica o homem, não a mulher, tá, gente? Acho que são essas várias problemáticas presentes, né? E pensar nessa mesa me fez pensar em tanta coisa assim. Eu vou trazer alguns dados, senão eu vou esquecer. Quando eu estava pensando sobre a questão de suicídio, é um dado que poucas pessoas conhecem, no blog da saúde, que é no site do Ministério da Saúde, traz os dados de que o número de suicídio entre os povos indígenas é 3 vezes maior do que entre brancos e negros, né? Então, é uma coisa que não é discutida, são mortes silenciadas, né? Que você não vê uma discussão sobre isso, você não vê uma campanha de prevenção que fale sobre isso. A gente está no Setembro Amarelo. Eu pergunto para vocês quantas vezes vocês viram em algum momento algum card, alguma publicação relacionada a esse suicídio dos povos indígenas. Isso também é muito sintomático. A gente precisa falar que corpos são esses, que sujeitos são esses que estão se matando. A gente não fala a cor dessas pessoas, né? A gente não fala o quanto que as pessoas negras também têm um índice de suicídio muito alto. Né? Então, eu acho que a gente precisa dar nome a quem a gente está falando, né? O Setembro Amarelo, mas quem são as pessoas que mais morrem? Por que elas estão morrendo? Né? E isso é algo que, com certeza, tem uma subnotificação muito grande, né? Porque, de um modo geral, o suicídio ainda é um tabu. E a gente sabe que preencher os registros, né, para... me fugiu a palavra, para comunicar que houve um suicídio, isso vai passar também pela pessoa que está ali preenchendo. Se ela se sente confortável de colocar se aquela pessoa era negra ou indígena, ou se ela sequer consegue ter esse entendimento, porque às vezes ela vai olhar e vai falar, não é indígena, né? Ou não é uma pessoa negra, tem a pele mais clara, né? Enfim, isso não passa, não deveria passar por uma questão de como a pessoa está enxergando aquela outra, né? Porque eu acho que isso também é uma outra problemática, né? Isso reflete a estrutura do nosso país, né? A gente ainda vive o mito da democracia racial, né? De que não somos um país racista, né? E como? Né? A gente não é um país racista. Olha para a nossa história, olha para como esse país foi construído, né? Em cima da invasão de um território de vários povos que aqui já existiam, com a escravização de povos, né, trazido de um outro continente, enfim, que teve seu nome negado, né, toda uma identidade negada, né, e o quanto que isso é algo muito sintomático. Eu acho que a gente precisa discutir essas questões, a gente precisa falar sobre isso, né, porque senão a gente vai continuar tendo profissionais que não vão pensar a sua prática. E a gente vem de uma profissão, né, enquanto psicóloga, que é pautada nos direitos humanos. A gente tem lá o nosso código de ética, né, e eu sempre tenho dito que eu não consigo olhar para profissionais psicólogos que não pensem a questão racial como profissionais éticos. A gente tem isso no nosso código de ética, a gente tem uma resolução específica para isso, que é a resolução 018 de 2002, que é uma resolução para falar sobre a norma de atuação dos psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial, e que é desconhecida por muitos psicólogos, né? Então, a gente precisa trazer esses questionamentos para dentro da psicologia. A quem ela tem servido? Né? Acho que desde que eu estou nesse meu caminho de formação, é uma pergunta que eu trago comigo. A quem o meu trabalho vai servir? Né? A quem o conhecimento que eu estou buscando serve? E é muito dessa inquietação em relação à psicologia que eu tenho um amor enorme, mas que também faço esses questionamentos, né, trago esses incômodos também, né, para que sejam repensados, que a gente
eu e um grupo de outras psicólogas e psicólogos indígenas, a gente tem buscado repensar essa psicologia, né? E é um repensar a psicologia. Eita, gente, passa muito rápido. Repensar essa psicologia é justamente para os nossos parentes, né? Para aqueles que estão lá na base, para aqueles que não conseguem ter tanto acesso. Como já está entrando para os meus 5 minutos, gente, isso passa voando. Pensar no autocuidado e na prevenção, eu acho que é algo extremamente necessário, como a Paulinha trouxe. Não é só uma questão de skincare, a gente precisa defender o SUS, né? No SUS do SUS que surge, né? A questão dos CAPS, que pode ser uma opção de atendimento, né? Eu acho que como a Maria trouxe, não, agora eu me recordo se foi a Maria ou se foi a Paulinha, o quanto que o atendimento, né, a terapia não é algo tão acessível, porque a gente ainda é uma profissão muito elitista, mas ao mesmo tempo é pensar nas redes de apoio, né, nos amigos, nos espaços de convivência, as universidades. É um espaço que adoece muito aquelas pessoas que estão lá dentro enquanto estudante, porque é sempre essa cobrança de cadê você produzindo? É prova, trabalho, artigo, tem que ler, tem que fazer e acontecer, e ainda dar conta de viver de alguma forma, né? Seja para os momentos de lazer, ou seja, aquelas pessoas que precisam trabalhar e estudar, enfim, das mais diversas realidades que existem dentro desse espaço. Mas é pensar nessa rede de apoio. Eu acho que pensando em pessoas negras e pessoas indígenas, é os centros de convivência, o quanto que eles são muito importantes, porque são espaços de fortalecimento, né? Aquele espaço onde o dia está muito difícil, aconteceu alguma coisa muito difícil na semana, mas que você consegue chegar lá e se sentir bem de alguma forma, né? O que algumas pessoas negras vão chamar de se aquilombar, né? Ou de, enquanto pessoas indígenas, de se aldear, enfim, de estar entre os seus. E você não precisar estar armado de se vão me parar, se vão me questionar alguma coisa, é só simplesmente ser, né? Não precisa estar ali naquele estado de alerta constante, porque isso também adoece bastante. Então, é pensar nessa rede de apoio mesmo, né? Seja o centro de convivência, seja o ciclo de amizade, seja buscar as clínicas escolas, né? As faculdades de psicologia têm clínicas escolas e que, de um modo geral, os atendimentos são gratuitos, né? Então, acho que é sempre importante ter essas informações, né? Para que, se em algum momento for necessário, recorrer, né? Porque a gente precisa de um acompanhamento, a gente vai precisar de alguns profissionais para que olhem, né? E para as pessoas que estão estudando psicologia, se formando, já são formados, se impliquem nesse processo também de discutir as questões raciais, porque isso em algum momento vai estar presente no seu atendimento, né? A gente precisa racializar essas relações. E racializar as relações não é só o negro falando ou a indígena falando, é também os profissionais brancos falando, né? A gente precisa discutir a questão da branquitude, né? Do quanto que tem um papel essencial no racismo, né? Não foi os indígenas que criaram e nem foram as pessoas negras, né? Então não tem por que só a gente estar discutindo, né? Então acho que é pensar nessas práticas, porque seja a clínica, seja a psicologia comunitária, social, organizacional, as mais diversas áreas da psicologia, a gente vai estar lidando com esses diversos sujeitos, né? Então, não tem por que pensar nisso só se for da psicologia social ou se for na psicologia clínica. A gente precisa trazer essa discussão para todas as áreas, porque em todo momento você vai estar cruzando com alguma dessas pessoas, né? Então, acho que meus 5 minutos já devem ter acabado. Fica um pouco isso. Não consegui falar tudo, mas eu acho que eu falei o importante, assim. É isso, gente. Ô, querida, desculpa, viu, pelo essa correria com o tempo, mas as contribuições que você, a Maria e a Paulinha trouxeram foram extremamente pertinentes, né? É, mobilizaram algumas lembranças aqui em mim. Eu vou, eu vou abrir o espaço para contribuição da galera que está aí nos ouvindo. Se alguém tiver uma dúvida também, quiser nos colocar, o momento é esse. Pode se manifestar no chat ou abrir o microfone e falar mesmo, tá bom, gente? Enquanto a galera vai criando coragem, aí eu vou falar um pouco aqui dessas coisas que foram mobilizadas aqui, do meu lugar também de fala, enquanto uma pessoa LGBT, do Amapá, negra.
Primeiro, vou começar pela fala da Paulinha, né, quando ela traz que a gente tem que saber as nossas raízes, né, desse país. Temos que saber, a todo momento, ter na cabeça que esse país, essa sociedade, as bases delas é escravocrata e patriarcal. E quais são as implicações que isso tem na nossa existência mesmo, né, na formação da nossa subjetividade. Como que a desigualdade social, que no tempo que a gente vive agora, de pandemia, aumentou muito, afeta, né, essas questões. Eu estava lembrando que eu venho de um lugar também onde a minha mãe foi por muito tempo doméstica, meu pai autônomo, então eles sempre tiveram que trabalhar muito, né, para conseguir sustentar e dar educação para os 4 filhos. Então, por muito tempo, assim, a gente ficava sozinho em casa, eu e minhas irmãs, enquanto meu pai ia trabalhar. Depois de um tempo, eu fui entender que algumas problemáticas, né, da minha mãe teve problema com álcool, teve problema também de depressão e tal. Hoje eu consigo olhar para trás e entender melhor a dinâmica de vida dela, pensando, racializando e também, como eu posso dizer, com um olhar de como essa desigualdade, né, afeta a nossa existência desde muito cedo, né? E outra coisa é essa defesa do SUS mesmo, que a gente tem a todo momento, em todos os espaços que a gente tiver a oportunidade de falar, defender, né, o SUS, porque é através dele que a gente consegue acessar de forma mais democrática esses serviços de saúde. É pensar, como a gente foi falar, como foi falado ontem no outro espaço, que as redes de apoio psicossocial, os CAPs, os RAPs, né, eles estão num processo de desmonte, que os investimentos para a área de saúde mental no Brasil há muito tempo e principalmente agora vem sofrendo esse espaço, vem sofrendo esse ataque, né, esse desmonte. Na fala da Maria Raquel é muito pertinente quando ela coloca que quando nós, enquanto profissionais, né, ou pessoas que estão nesse debate, inseridos nesse debate de políticas públicas, pensar essas políticas públicas de saúde mental de uma forma plural, pensar essas demandas de forma plural. Quando ela invoca esse conceito de sujeito universal, me remete também ao que na fala da Thay, onde a psicologia é uma ciência muito embranquecida, a gente volta, né, para a origem dessas ciências, né, das ciências humanas, tanto da psicologia, da sociologia, da própria antropologia, que contribuíram na construção da história mesmo, em alguns momentos, contribuíram para esse desnivelamento social, né? Contribuíram para a escravização, sim, de pessoas negras e tudo mais. A partir do momento que essa ciência ela é usada para legitimar o modo de produção que a gente olha para trás, vê ali que foi ali logo após a industrialização e a expansão do capitalismo. Então a gente tem que ter a todo momento essa noção. Outra coisa que eu lembrei também, ligando a fala da Thay como da Maria Raquel, foi que quando eu estava na minha formação de psicologia, né, esse debate racializado, tanto numa questão da população negra quanto da população indígena, foi ausente. A questão de saúde mental da população indígena foi ausente. A questão da saúde mental da população negra, eu vi de uma forma muito pincelada em uma matéria, que era a matéria de psicologia social. Aí, quando eu chego lá na minha formação, lá no último semestre, no nono semestre, quando a gente inicia o estágio clínico mesmo, eu me deparo com a minha primeira paciente, uma mulher negra, mãe solo de 4 filhos, sendo que um deles ainda tinha um problema grave de saúde, e todos esses atravessamentos, né, que tem. Eu muito jovem, né? Hoje nem tanto, tenho 26 anos, mas na época, quando eu estava me formando, eu tinha 22 anos, não estava inserido nesse debate racializado. A minha clínica não era racializada, né? Nem consegui me enxergar como uma pessoa pertencente da população negra, eu não conseguia me ver. Só que aí, essa inquietação
ela acaba vindo também, né? Porque os lugares, os atravessamentos do racismo, a gente também viveu. Então, mesmo que de uma forma inconsciente, você sente essa inquietação. E aí foi o momento em que eu decidi estudar ciências sociais, né? Eu começo a estudar ciências sociais ali quando eu estou ainda estudando psicologia, porque eu senti que no meu aporte teórico para atuar enquanto psicólogo clínico, eu não teria condições para, por exemplo, atender as demandas daquela mulher que estava ali na minha frente. Então eu fui estudar ciências sociais para em busca desses aportes teóricos, né? Então já estudando ciências sociais que lá em Macapá, o NEAB de lá promoveu um curso de relações étnico-raciais, e nesse processo desse curso eu fui tendo insights que me levavam para aquele lugar de uns meses, de um ano atrás, que era lá com essa paciente, e para um lugar também da minha formação enquanto sujeito, da minha formação e também enquanto da minha subjetividade. Aí eu penso também que esse processo do autocuidado, ele também é um processo de autoconhecimento. E a gente não pode romantizá-lo, porque o processo de autoconhecimento é um processo doloroso, sim. Você encara coisas que estão ali adormecidas, que conscientemente você não quer lidar, ou que estão ali recalcadas, né, que estão ali adormecidas. Você encara seus defeitos, os seus monstros. É um processo doloroso, mas que no final vai te auxiliar justamente a se perceber, a pensar o para quê da sua atuação enquanto pessoa, enquanto profissional. E aí você vai perceber também nesse processo de autoconhecimento que o seu processo de autocuidado ele é singular. Você não necessariamente você, mesmo a gente vivendo a era do imediatismo, das comparações das redes sociais, você acaba percebendo que o seu processo ele é uno, né? Que as coisas que vão lhe dar prazer para você cuidar da sua saúde mental, ela vai ser singular. Enfim, são essas interpretações, né? Alguns dados que eu tenho aqui. Tem um grupo que já existe há mais de 10 anos na Bahia, que é o Grupo Gay da Bahia. Como institucionalmente, como foi falado aqui, né? A gente não tem esses dados catalogados e tudo mais nas instâncias do Estado. Aí a gente tem essas instâncias, né, organizacionais, coletivas, independentes. Segundo o relatório deles do ano passado, entre, entre janeiro e maio, entre janeiro e maio de 2019, houve 141 mortes de pessoas LGBTQIA+. Nesse mesmo espaço de tempo, né, o levantamento deles aponta que a cada 20 horas uma pessoa LGBTQIA+, se suicida. É pensar também que nesse momento que a gente está vivendo, principalmente nós acadêmicos, né, a gente teve que voltar para casa, né, para casa assim dos nossos pais ou das pessoas do nosso núcleo familiar, e que para algumas pessoas negras, LGBTs, esse lugar é um lugar de violência, é um lugar de distrato. Então, partindo da minha experiência pessoal, eu encontrei um refúgio também nessas redes, né? Nas redes de amizades que eu fui construindo, que inclusive a Maria Raquel faz parte, nesse aquilombar-se de alguma forma com os meus amigos. Não deixo de, na minha rotina corrida, cheia de coisas, de ter um momento onde que eu possa estar perto dessas pessoas, mesmo que virtualmente, ou que sozinho, porque nesse processo eu aprendi a gostar da minha solidão também, eu posso estar fazendo coisas que me dão prazer. Enfim, é isso. Se tiver alguém que queira dar uma contribuição, falar um pouco de si, desse processo, se alguma coisa que foi falada até aqui mobilizou algo, fique à vontade. A gente vai dar uma margem aí de 5 minutos. Vini, tá aí, Caio, tem a Nathaniele também. Se quiser dar uma palavra, o momento é esse. Então, Posso? quanto às outras pessoas, vou falar bem rapidinho aqui, deixa eu ligar a câmera também.
Estava refletindo muito aqui, né? E aí essa última provocação do Júnior me fez talvez, né, trazer um pouco para mim assim, né, interiorizar esses elementos assim e refletir muito sobre esse processo de conhecimento mesmo, né? E é isso assim, né? Vai ter momentos do qual você vai se deparar, né, com sentimentos, com reações, com situações suas mesmo do dia a dia que vão ser prazerosas e também esse elemento da autocrítica, né? De ser uma autocrítica, de você refletir como que é a sua vida, o seu posicionamento, o que você faz, o que você gosta, o que você desgosta, mas com um certo afeto também, né? Que você está num processo também de conhecimento. Então, assim, é importante reconhecer, digamos, né? Acho que não seria muito bem a palavra assim, mas esses lados negativo e positivo de você mesmo e colocar de fato numa balança, né? E refletir, ver o que dá para poder melhorar, o que está legal, né? O que dá para mim poder crescer em cima disso, né? O que está legal, a gente espera, né? Que a gente vai conseguir evoluir cada vez mais em relação a isso. E aí, nesse processo, assim, né? Dentro do movimento, a gente tem esse elemento da autocrítica, né? E de ser uma autocrítica fraterna, assim. E de ser um elemento que eu fui interiorizando isso, entendendo o quanto isso é importante, e às vezes, assim, de você tentar separar no seu dia, assim, durante 24 horas, 3 minutos, 5 minutos, assim, disso que aconteceu no seu dia, né? O que foi legal, o que foi ruim. E aí, na sua dinâmica mesmo de vida, você está ali tomando um banho, comendo alguma coisa, deitou para dormir, viu um jornal, deu uma viajada, não sei, assim, mas de tentar também refletir nesses elementos da sua vida para não ser, né, deixar a onda me levar também, né? Camarão que dorme, a onda leva, né? Então, a gente também tem que estar ciente, assim, do que a gente está fazendo, né? Do qual presente também se planejando, assim. E para mim, né, bom virginiano que sou, assim, eu gosto muito de anotar, de organizar isso, assim. Então, talvez acho que passou, assim, pelo menos para mim, né? Eu não vou ter ali um diário que eu vou relatar tudo da minha vida, assim, né, do meu dia e tal, assim, mas de ter alguns elementos, assim, palavras-chave, assim, que é do seu dia a dia mesmo, que é do seu cotidiano, que talvez é legal, assim, manter. Inclusive, na quarentena agora, né, tá esse momento que a gente vai é, guardando as coisas, né? Tirando o que tá ali, tá entulhado, tá velho, vai mudando as coisas no quarto, assim. Eu fui me deparando com um negócio, assim, que para mim foi uma experiência muito doida, assim, dessas agendas, é a agenda de compromisso, e que de compromisso você anota coisa de aula, você anota coisa que você está sentindo, ensino médio com um amigo, você anota um recadinho ali e tal. Deu deparar que eu tenho materiais desde 2012, sabe? E de conseguir fazer, de refletir isso, como que foi esse processo então, de 8 anos para cá, qual era esse espaço que eu estava, o que eu estava sentindo, o que estava me incomodando, o que não estava me incomodando. Então, talvez de compartilhar, de fazer essa listinha, esse caderninho, esse bloco de nota no celular, no computador, não sei. E aí eu acho que vai na dinâmica do espaço de cada um, mas de tentar tirar esses elementos que são marcantes, que perpassam a sua vida. E lógico, né? Com certeza a gente vai enfatizar o que é legal, o que é bom, o que é positivo, mas não deixar também de colocar o que foi ruim, né? Então, aquilo que machucou, o que te fez chorar, o que te incomodou, a briga que você teve, não sei, mas elementos que você vai conseguir também refletir e tentar estar mudando, assim, num futuro que ele é próximo, assim. É isso, obrigado, agradecer demais, 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 assim, por essas mulheres cabulosas que tiveram com a gente hoje, assim, muito feliz. Obrigado. Obrigado, Vini, pela colocação. A gente tem uma pessoa escrita, a Nath. Pode falar, amiga, o momento é seu. Ai, gente, eu não vou ligar a câmera não, porque o meu olho caiu um negócio no meu olho hoje, ele ainda não saiu, então o olho tá inchado. Assim, eu gostei demais do espaço, né? Eu sou indígena Puri, da etnia Puri, sou daqui de Viçosa, mas minha descendência, né, de Araponga, e assim, eu gostei demais. Eu acho assim que tem que ter mais espaço falando da saúde mental indígena, né? Porque não é tão trabalhada a saúde mental indígena. Ainda mais a gente que não é aldeado, né? Que roubaram nossas terras, né? Que a gente mora em contexto urbano, que sofre demais por morar em contexto urbano, né? Até mesmo também para o governo, a gente para receber algum apoio do governo, a gente precisa falar que a gente é aldeado em algum lugar, sendo que a gente não é aldeado, né? Porque a gente não tem essas terras mais. E gostaria, né, de, às vezes, né, o Júnior fazer outro espaço de falar de saúde mental indígena, convidando também a Tainara para falar mais, né, para chamar meus companheiros, minhas companheiras, meus irmãos, né, indígenas, assim. Eu queria elogiar bastante o DCE, né, por convidar essas pessoas
maravilhosas, né? Essas mulheres maravilhosas nesse espaço, né? Pena que não deu para o meu povo todo participar, porque, infelizmente, a internet é precária em alguns lugares aqui. E, assim, eu queria só agradecer mesmo, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma questão. E é isso. Tenuari. Bom, gente, eu acho que no chat ninguém manifestou fala, né? Mas o que a gente ouviu até agora de contribuição foram extremamente satisfatórias, assim. Pode sim, pode, fica à vontade. Gosto de falar, gente, mas eu juro que é rapidinho. Eu acho que a sua fala, Júnior, a do Vinícius e a da Nath, é, trouxe outras reflexões também, né? Quando você fala desse processo de autoconhecimento, quanto que não é um processo tão simples, né? Porque em vários momentos ele é doloroso, né? A gente tomar consciência de coisas que a gente não gostaria que fizesse parte da gente, né? Mas o quanto que é um processo extremamente necessário, porque a gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. A gente precisa conseguir nomear, a gente precisa conseguir reconhecer a existência daquilo, né? Então, por isso que nunca é um processo tão simples, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado que passa por essa questão tão importante e necessária, né? Por exemplo, se a gente pensa na questão do racismo, alguma pessoa racista, ela só vai conseguir se permitir repensar sobre essa questão se primeiro ela se reconhecer enquanto racista, né? Então, é ter que olhar, tornar consciente essa questão de sou racista, né? O que eu posso fazer a partir disso, então? Enquanto você falava, me fez pensar muito, né? O quanto que o processo terapêutico é algo extremamente necessário, apesar de não ser algo tão acessível. Eu acho que para estudante, para psicólogos, focando agora, né, fazendo esse recorte dentro da psicologia, é algo extremamente necessário que a gente consiga ter acesso em algum momento, né? Como diz uma outra amiga minha psicóloga, a gente só consegue lidar com a questão do outro quando a gente lida com as nossas próprias questões, né? Porque senão não se torna tão simples, né? Atender o outro e entender o quanto que não é tão simples estar naquele lugar, né? Enquanto paciente, cliente, como queiram chamar, parte também desse lugar quando a gente se coloca, né, enquanto paciente ou cliente, de entender o quanto que não é tão simples estar ali. Eu acho que isso é muito importante. E quando a Nath traz, né, essa questão dos indígenas em contexto urbano, e eu acho que é sempre muito importante a gente frisar que não são indígenas urbanos, porque nós somos indígenas estando na aldeia ou estando na cidade, né? E se a gente para pensar indígena, é a única categoria que logo te perguntam aonde você mora, né? Porque isso está muito atrelado a se você é ou se você não é, nesse olhar do outro, né? E acho que pensar sobre isso é algo muito necessário quando ela traz essa questão de não ser aldeada dos territórios que foram invadidos, que foram tomados, né, e que vários parentes foram retirados à força, né, com muita violência, vários estão em retomada desses territórios também e sofrendo muitas violências. Pensar sobre isso, né, como uma estratégia também de pensar esse autocuidado, de políticas, né, de prevenção, enfim, passa por essa questão e é preciso ter esse entendimento porque os indígenas em contexto urbano, para a saúde, eles são invisíveis, né? A CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, ela não atende indígenas em contexto urbano, porque ela foi pensada e criada para indígenas em contexto de aldeia, né? Então, a gente fica nessa outra questão de um não lugar, né? Então, acho que é sempre muito importante a gente pensar de como isso vai atravessar a saúde mental dessas pessoas, né? E pensar também nessa rede, né? Eu acho que quando vocês trazem dos amigos, dos parentes para muitos, né? Essa questão da família vai ser um lugar de violência, mas o quanto que as amizades possibilitam esse outro lugar de afeto, né, de uma rede de cuidado, é algo extremamente necessário. A gente precisa ter uma teia, né, para que segure a gente, em outro momento a gente segure o outro, e que a gente está nessa conexão sempre, né, então pensar também nesse autocuidado a partir das nossas relações, né, de com quem a gente está estabelecendo o vínculo, de como esses vínculos são, reconhecendo os nossos limites, entendendo até onde é possível ir, até onde não, em que momento eu preciso sim de uma ajuda profissional, em que momento eu preciso conversar com um amigo, né, enfim, recorrer a outras pessoas. Isso é parte também fundamental do processo, né, permanecer em pé sozinho é algo extremamente difícil, né, e pensando nos povos indígenas, e acho que a Nath vai
entender isso muito bem. Muitas vezes o autocuidado é os cantos, é a reza, né, é estar no ritual, né, enfim, o quanto que esse processo de pandemia também está interferindo em tudo isso. Né, os rituais de muitos povos não estão sendo possíveis de acontecer, seja o ritual fúnebre, seja rituais de outras coisas, né, então é também pensar no quanto que essa questão da ancestralidade, ela está sempre presente e vai ser um processo de autocuidado, né, seja através do seu cachimbo, né, enfim, do banho de ervas, de uma série de coisas que são presentes ali naquela cultura, né, então acho que fica um pouco essa outra questão também que não deu tempo de falar, eu falei agora, falei que ia ser rápido e já estou falando demais. Gente, mais uma vez, agradeço esse espaço, agradeço o DCE, eu acho que o movimento estudantil ele é sempre muito importante para inquietar nessas questões de, olha, não está sendo falada, a gente precisa falar sobre isso, precisamos pensar, de trazer esses incômodos, né, para direção, para coordenação e trazer esse outro lugar de pensar nas coisas que não são ditas ao longo do curso, né, acho que é muito importante esse movimento. Parabéns mais uma vez, obrigado pelo convite, está sendo muito bom ouvir cada uma das pessoas que se dispôs a falar, as meninas eu não conhecia e foi um prazer enorme ouvir, acho que mulheres muito potentes. Concordo, Thay. Muito potente esse espaço, muito feliz de estar aqui participando. Eu ia falar sobre a importância desse espaço de diálogo, mas eu acho que eu fui muito contemplada por essa fala agora da Thay, e aí eu vou usar esse espacinho que eu pedi só para agradecer e para dizer que a gente precisa continuar construindo esses espaços para repensar essa ideia de saúde mental, que a gente tem ideia de saúde, né, que muitas vezes a gente não busca por causa dessa ausência de nomeação, de reconhecimento da importância dessa categoria na nossa vida. E aí, agradecer a todo mundo que participou, todo mundo, não vi a carinha de todo mundo que está assistindo. Esse contato de longe é muito difícil para mim, não sei fazer isso, mas agradecer a todo mundo que está ouvindo, que está acolhendo e que vai fazer reverberar de alguma forma tudo isso que a gente está conversando. Ao Edmilson, como representante do DCE, que fez esse contato, e ao DCE também por esse espaço, e vamos fazer mais, eu gostei muito. Já quero o espaço só sobre a saúde mental indígena, igual a Nath falou, porque foi muito bom discutir essas questões. A gente que agradece, meninas, a disponibilidade de vocês para estar aqui compartilhando as experiências de cada uma. A gente fica muito feliz, assim, eu fico muito feliz, certeza também que o pessoal da gestão fica muito feliz em a gente ter essas redes, né, de contatos de pessoas muito diversificadas e que trazem temáticas tão importantes. A Thay citou um tema, né, que a gente vai estar discutindo, aprofundando melhor amanhã, que é processo terapêutico, gente. Então, eu já convido vocês a estarem participando amanhã do espaço, que a gente vai estar conversando um pouco melhor sobre esses processos terapêuticos que às vezes está no imaginário social ser apenas a terapia clínica, daquela forma tradicional, mas a partir da minha experiência, né, profissional, onde depois eu tenho uma inserção no teatro, né, aí eu percebo, eu construo esses processos terapêuticos também nessa outra dinâmica, né, na dinâmica do teatro. Amanhã a gente vai estar conversando com uma instrutora de yoga, então pensar esse cuidado também do corpo, aliado ao cuidado da mente e a outras formas, né, outras alternativas que de uma certa forma vão proporcionar um processo terapêutico para você. E é isso, queria agradecer mais uma vez e dizer que sim, que provavelmente em outros espaços a gente vai estar aí chamando vocês, porque a gente quer consolidar essa parceria. A Thay eu não conhecia, uma outra companheira nossa de militância que indicou o nome, e eu estou muito feliz de ter tendo a oportunidade de conhecer, e eu espero que assim que tudo isso melhorar, a gente possa se ver pessoalmente. Foi a Paulinha que me indicou uma pessoa, e essa pessoa não poderia participar, e ela indicou você. Acho que eu te mandei o print da indicação, mas depois eu te falo no privado, que eu não me fugiu agora aqui o nome, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou ficar aqui na sala. Os participantes que estão aí, se quiserem sair, fiquem à vontade. Mas é isso. Vou encerrar aqui a gravação e encerramos.